queridos internautas, nós estamos mais uma vez com o programa Espiritismo Esclarece, um programa da TV Fergues. E na tarde de hoje, nós queremos convidar a Thaisa, que é uma colaboradora do DECOM Fergues da 2ª Região Federativa. Vamos ouvir a pergunta interessante, instigante que a Thaisa nos traz. Oi, meu nome é Thaisa, sou da Sociedade Espírita União Faz a Força de Esteio. A minha pergunta é: qual a visão da doutrina espírita sobre um homossexual trabalhar sua mediunidade dentro da casa? Muito bem, Thaisa. Gostei do painel atrás, esconde-esconde, a nossa obra magnífica, psicografada pelo Adeilson Sás. Você tem muito bom gosto. Thaisa, vamos então à questão. A homossexualidade, ela, como nós sabemos na visão espírita, é aquela tendência que os espíritos reencarnados num determinado sexo, eles têm na direção, vamos dizer assim, do mesmo sexo. Nós vamos encontrar, desde o Antigo Testamento, que Deus nos fez homens ou mulheres. E nós vamos reencarnando ao longo das nossas vidas sucessivas, ora como homens, ora como mulheres. Em alguns momentos da nossa reencarnação, seja encarnados como homens ou como mulheres, nós vamos experimentando as forças sexuais que são da alma, não são do corpo. A sexualidade é uma força da alma. E como nós somos espíritos em evolução, nós fazemos escolhas durante as nossas reencarnações. E por vezes essas escolhas, elas são escolhas menos felizes. Então vamos supor, quando nós estamos experienciando na polaridade masculina, e como homens, utilizamos as nossas energias sexuais para abusar do sexo feminino. Nos tornamos tiranos, traímos, prostituímos, utilizamos o sexo como instrumento de poder, de domínio, para desbaratar os lares, para infelicitar as pessoas, provocando muitas vezes suicídios, crimes, tudo pela utilização indevida, abusiva das energias sexuais. Como é que a lei divina fará para que nas próximas reencarnações eu aprenda a valorizar o sexo oposto tão vilipendiado por mim naquela experiência infeliz? Eu reencarno, então, em um corpo feminino com psiquismo masculino. Aí está o que hoje, muitas vezes, nós não gostamos de ouvir, mas que é um termo correto diante da ciência espírita. Aí ocorre a inversão. Isso ocorre por quê? Por castigo? Não. Ocorre também por uma questão de contenção. Para que eu aprenda a respeitar o corpo, a polaridade que eu desrespeitei em outra vida. Com as mulheres, a mesma coisa. Há mulheres que destroem lares, que levam homens ao suicídio, que utilizam o sexo de maneira masoquista, sádica, enfim, todo abuso cometido numa polaridade. Ele, para que a energia sexual volte a ter um caminho saudável, ele passa pela inversão. Então esta é uma das causas espirituais
da homossexualidade. E a outra, que a gente fala e que é a menos comum, dado ao tipo de mundo onde nós vivemos, que é aquela da chamada homossexualidade rígida, onde os espíritos escolhem reencarnar em um corpo com o psiquismo de outro, para que isso os auxilie nas grandes missões, nas grandes tarefas que eles vêm desempenhar. Mas, normalmente, o contexto que nós vemos é o primeiro, que é a homossexualidade decorrente de abusos em vidas pretéritas. Nós ainda vamos encontrar na literatura alguns outros tipos de causas, as causas educacionais, as causas obsessivas, as causas psicológicas, mas é preciso que se diga que se o espírito não tem em si, nas suas matrizes, as causas profundas desse comportamento, não há causa atual que possa deflagrar. Este é o primeiro momento que nós gostaríamos de frisar. A homossexualidade é um processo de reeducação do espírito. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, também diz que nós somos a soma das polaridades masculinas e femininas que experienciamos. E em determinados momentos da nossa vida, é claro que nós teremos mais vivências num polo e mais vivências no outro. Isso não é causa de homossexualidade. Porque às vezes nós ouvimos equivocadamente que a homossexualidade é decorrência do processo reencarnatório. É decorrência do processo reencarnatório como reajuste, mas não decorrência normal. Porque há homens que nós vamos perceber que têm uma expressividade, sentimentos, docilidade, ternura próprias do sexo feminino. Não são homossexuais. Eles vão muitas vezes aproximarem-se de mulheres que, embora na experiência feminina, elas têm, por exemplo, maiores habilidades naqueles campos que é mais masculino, elas administram melhor, elas comandam melhor, elas lideram muito bem, elas decidem, que são habilidades mais desenvolvidas no campo da masculinidade. Então nós vamos ter aqueles casamentos como George Sand e Chopin, homem e mulher, um com polaridades masculinas mais acentuadas e outro com polaridades femininas, uma personalidade masculina. Então, o fato de trazermos maior experiência de reencarnações numa polaridade ou outra, não enseja a homossexualidade. É bom que se diga isso. O que enseja a inversão espiritualmente são abusos praticados numa polaridade contra a outra. Muito bem. Chegamos à Terra com este processo. E aí Emmanuel nos diz, tanto o homossexual masculino quanto o homossexual feminino, eles não necessitam chegar, eu vou usar o termo utilizado por Emmanuel no livro Vida e Sexo, não necessitam chegar à pederastia ou ao lesbianismo. Então, o impulso para o mesmo sexo, o sentimento de amor pelo mesmo sexo, é algo que não é condenável. O que deve ser evitado, e vejam, Emmanuel não diz que é condenado, ele diz o que deve ser evitado, é que o homossexual masculino chegue à pederastia, ou seja, se relacione sexualmente com outros homens, e que o homossexual feminino chegue ao lesbianismo, ou seja, se relacione com outras mulheres. Aí a gente vai dizer, vai ser muito difícil. Claro, nenhum processo de reajuste é fácil. E quando ele diz
não é necessário que chegue. Ele está colocando uma meta para quem reencarna nesta condição. Porque tudo isso vai depender das forças de cada um. Em tudo eu tenho que fazer esforço para me corrigir. Eu sou um espírito em evolução. Então, em todas as viciações que eu tenho, não só das energias genésicas, mas de todas as outras energias que nutrem a minha vida, eu tenho que fazer esforço. Eu tenho que partir de um processo de contenção para depois chegar no processo de educação. Então, quem experiencia a homossexualidade precisa ter nítido uma questão. Dia virá em que ele precisará retificar o curso das suas energias genésicas. Quando? Quando ele decidir que tem forças para isso. Quando ele arregimentar forças para tal. Não sou eu, não é a casa espírita que vai dizer, é nessa vida que tu precisa sublimar as tuas energias genésicas. É muito cruel se nós tivermos que determinar às pessoas quando e como elas devam fazer o seu processo evolutivo. Mas a meta, principalmente para quem quer ser trabalhador da doutrina espírita, precisa ser clara. Dia virá em que isso terá que ser feito. E a reencarnação, nós vamos lendo nas obras que regulam essa temática, ela vai apertando o cerco. Reencarna-se na homossexualidade. Não houve forças para a retificação, provavelmente reencarnaremos naquela condição de criaturas sexualmente neutras. Não teremos desejo nem por um nem por outro. É a magnificência da lei divina. Pois bem, trabalhar na casa espírita. A questão é como o homossexual trabalha a sua mediunidade na casa espírita. Eu devolveria com uma outra pergunta. Como o heterossexual trabalha a sua mediunidade na casa espírita? Porque mediunidade é coisa santa, dizem os espíritos, e deve ser vivida santamente. Isto é para homossexuais e heterossexuais. O que nós devemos ter na casa espírita, não só para a área da mediunidade, mas para todas as áreas de trabalho, porque nós não educamos médiuns, nós educamos o homem. É um perfil de trabalhador. O que eu quero para um trabalhador da minha casa? Conhecimento doutrinário, disciplina dos atos, disciplina emocional, comprometimento com o trabalho. E aí nós vamos fazendo aquela lista de requisitos que todos nós, com o tempo, vamos procurar desenvolver. Isto vale para hétero e para homossexuais. Nós temos que tirar da nossa pauta de discussão este ou aquele caso. Nós somos iguais perante a lei divina. E aquilo que se exige de um heterossexual, se exige de um homossexual. Então, se ele se encaixar nas exigências, no perfil que a casa tem para o seu trabalhador, é ali que ele precisa trabalhar a mediunidade. Até porque a tarefa mediúnica é uma das grandes formas de canalização da energia sexual. Por vezes, é no desempenho, na tarefa da mediunidade, que aqueles companheiros que estão experimentando a homossexualidade conseguem trabalhar a sua energia sexual. Nós sabemos que o trabalho do bem é o grande escoadouro, o grande terapeuta, o grande, vamos dizer assim, ajuste das energias sexuais. Os esportes, a arte, a pintura,
a dança e a mediunidade e a caridade. Então, é preciso que compreendamos realmente o que é a homossexualidade. Homossexualidade não é promiscuidade necessariamente. Porque comportamento promíscuo tem homos e heterossexuais. É claro que todos nós, para trabalharmos com a espiritualidade, precisamos nos credenciarmos. Precisamos modificarmos os nossos hábitos. Precisamos superar as nossas deficiências, modelarmos as nossas virtudes. Mas isso é um processo, é uma caminhada. E nós não podemos exigir de alguém, só porque ele é homossexual, que ele se transforme da noite para o dia. Quando muitos de nós temos graves processos na sexualidade. Às vezes o que aparece é a homossexualidade. Mas e os demais? E os heterossexuais promíscuos? E aqueles que têm uma série de outros comprometimentos nesta área? A própria rigidez com que nós olhamos essas questões, muitas vezes detonam a nossa incompreensão e os nossos tormentos íntimos. Então, nós temos sim que acolher homossexuais, heterossexuais e termos para com todos e nós próprios uma caminhada que precisa ser de reeducação. Esperamos que nessas breves palavras nós tenhamos confortado aquelas almas que buscam o centro espírita, como essa escola que é. O centro espírita é escola, é hospital, e não são os sãos que precisam de médico, assim como Jesus disse aqui. Então nós todos, na palavra balizada de Emmanuel, somos doentes pedindo alta. Por que barraríamos o tratamento, a oportunidade de cura pelo trabalho do bem a estes ou aqueles companheiros? Então, meus queridos amigos internautas, crescer e mudar é um desafio para todos. Não podemos deixar de dizer que o processo da homossexualidade requer educação, que a meta é a sublimação para a reeducação da energia. Isso é preciso saber. Agora, quando e como estar ao abrigo do maior patrimônio que todos nós temos, que é o livre-arbítrio. Agradecemos este compartilhamento de reflexões, desejando a todos bom êxito na trajetória evolutiva. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.